Está feliz com Jesus? Olha, pode estar o maior frio que for no Rio de Janeiro, pode estar 24, 25, 23, não sei, 22, mas o nosso coração está aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é que é o mais importante, estarmos cheios da presença do Senhor, estarmos buscando a presença do Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós achamos esse Deus maravilhoso, encontramos com esse Deus maravilhoso e desfrutamos das bênçãos do Senhor da nossa vida, amém? Deus tem falado muito aos nossos corações, Deus tem tocado na nossa vida, temos colocado a nossa vida no altar de Deus e essa noite Deus quer falar conosco, amém? Amém? Deus quer falar comigo e contigo, amém? Amém. Dizem que a pessoa que prega que recebe mais a palavra do que aquele que recebe a pregação, mas é verdade. Porque depois, quando termina aqui, a gente ainda continua queimando a lenha ainda, o Espírito Santo continua trabalhando no nosso coração. E a gente tem que deixar essa palavra guardada dentro de nós para que ela possa fazer milagres e maravilhas, amém? Abra a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro. Se você tem a sua Bíblia em mãos, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, perdão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Você pode ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, em reverência a essa palavra maravilhosa. Aleluia. Todos chegaram lá? Amém? Ainda tem gente ainda buscando? Ainda tem gente buscando. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, Pai, porque estamos aqui com um propósito, meu Pai, de sermos subservientes ao Senhor, de buscarmos a sua presença, de buscarmos a sua face, de ouvirmos a sua voz. Me coloco agora humildemente na sua presença, Pai, para que o Senhor fale, Pai, mas fale conforme o Senhor queira falar, meu Pai, não conforme o homem ou conforme o intelecto do homem, mas o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Enquanto essa palavra é ministrada, que haja cura, libertação, salvação, transformação de almas. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus e o povo de Deus diga amém. Podeis assentar. A primeira classe que nós podemos ver aqui nesse título aqui são os jovens. Amém? Jovem é o futuro da igreja. Passa a nossa geração, vem uma turma aí forte, né? Sempre é assim. E aqui o Senhor fala para os jovens serem submissos. Olha, ser submisso não é fácil não.
Porque submisso a gente tem que descer do nosso pedestal e a gente se colocar diante do Senhor. E se colocar diante do Senhor é você se ficar à mercê dele para o que ele mandar, o que ele ordenar, nós fazermos. E Deus, ele está querendo algo de nós, está levando essa igreja para uma direção de edificação, uma direção de fortalecimento, uma direção do Espírito Santo. E Deus tem falado aos nossos corações. E aos jovens, logo o início para os jovens, ser submisso aos mais velhos. Eita! Você tem sido submisso ao seu pai, à sua mãe? Se não tem sido, está errado. É a palavra de Deus. Jovem, obedecei os vossos pais. Né? O pai falou, a mãe falou, está falado. Né? Por quê? Porque são pessoas o quê? Idôneas. Pessoas que têm um conhecimento. Pessoas que são realmente envolvidas na vida, têm experiência. E quanto mais o limo de uma pedra ela bate as ondas, mais ela fica lisa. Quanto mais uma pessoa passa pela vida, mais ela fica experiente. Amém? E nós temos que dar atenção aos nossos anciãos. Né? O povo de Israel até hoje, o povo asiático, é um povo que zela muito pelos anciãos, pelos idosos, pelos pais, pelas mães. Eles têm assim um apreço muito grande. E nós temos que aprender também a colocar isso. Hoje em dia mudou, né? O filho que dá ordem no pai, o filho que quer fazer com que o pai faça alguma coisa para ele. Houve uma inversão de valores. Isso está errado. A pessoa que começa assim é fadada a cair, é fadada a perecer, é fadada a tomar um rumo completamente diferente do rumo que Deus dá. Vamos dar um exemplo? O povo de Israel, quando recebeu a ordem de Deus para sair do Egito, eles saíram, não clamaram a Deus? Não saíram? Mas com o decorrer do tempo, houve algumas mudanças. O ser humano é assim, ele gosta de mudar. As coisas que Deus implantou, gosta de mudar. E nós temos que ter esse cuidado para não mudarmos. O modelo que Deus deu a Moisés foi um modelo muito importante. Se você ler depois o livro, eu estou dando uma pincelada, né? Se você ler o livro de Êxodo capítulo 20, você vai ver os 10 mandamentos. Não foi à toa que Deus deu os 10 mandamentos para o povo dele. Os 10 mandamentos alcançam todas as áreas da vida do povo de Israel. A área moral, a área espiritual, a área familiar. Em todas as áreas, os 10 mandamentos está tocando. Se você observar, a sociedade toda, ela tinha que ser permeada pelos 10 mandamentos. E hoje nós temos o quê? Os mandamentos ainda, né? Jesus, ele suprimiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu intelecto. E amarás o teu próximo. 2 coisas difíceis, hein? Amar a Deus sabe o que é amar a Deus de todo o seu coração? Amar a Deus intensamente. Colocar Deus em toda e qualquer coisa que você for fazer. Será que nós temos feito isso? Colocado Deus em todas as nossas atividades, as coisas que nós vamos fazer. Vai fazer uma entrevista de emprego, coloca Deus na frente. Eu vou ter hoje vou dar a primeira aula na faculdade, né? Aquela pessoa que vai ser, coloca Deus na frente. Eu estou dando assim para os jovens, porque a gente está falando de jovens. E a gente tem que colocar a Deus em todas as coisas da nossa vida. E amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo não é só falar a palavra, não. É amar mesmo o seu irmão. Seu próximo é o seu irmão, é o seu vizinho. Você tem amado o seu vizinho? Eu tenho uns vizinhos que só misericórdia. Os vizinhos que... Agora o vizinho lá do lado da minha casa, ele construiu uma garagem que tampou a minha casa todinha. Aí isso daí sobe, né? Aquilo que sobe, né? Eu falei, não, Jesus, não posso cair nessa malha fina, não. Eu vou ficar na minha e vou orar. Ele colocou aquilo dali, eu falei assim,
Era tão bonito, eu olhava pela janela e via a montanha. Eu sabia quando ia chover, quando não ia chover. E agora eu não vejo mais nada. Só vejo folha na minha frente. Folha de alumínio. Então, foi um teste ali para mim. Eu tenho que amar o meu irmão, né? E o cara é cristão, hein? O cara é servo de Deus, mas eu tenho que amar o meu irmão. Então, são testes que nós passamos na nossa vida, que nós temos o quê? Que aprender a amar o nosso irmão. Você conhece a pessoa que está do teu lado? Já sabe onde ela mora? É porque se acontece alguma coisa, onde que a gente vai? Vai para onde? Vamos levar para onde? Que lugar? Né? Eu acho que o amor é assim, o amor é envolvimento, né? Quando a gente conhece alguma pessoa, seja homem ou seja mulher, a gente vai querer saber onde ele mora, onde ela mora, para onde nós vamos, né? Conhecer a família. Não é assim que a gente vai começando a ter uma interação? Nós temos interação, temos que ter interação. E por que não ter interação com Deus? Ter interação com o seu próximo. Falar com o seu próximo. Dizer, oi, tudo bem? Tem gente que chega aqui na igreja, nem dá um oi. Entra calado e sai mudo. Já viu essa pessoa que entra calado e sai mudo? Na minha rua tem muita gente assim, entra calado e sai mudo. Teve um dia que eu saí de casa, meus filhos até me chamaram a atenção. Eu dei 32 bons dias. Eu fui contando, bom dia, bom dia, bom dia, já que ninguém dá, eu vou dar, né? Bom dia, bom dia. E eu aprendi assim, não sei se estou errado, posso estar até errado, mas cumprimento. Aquela pessoa de repente pode cair ali no chão e você. Aí você passa assim, ao lado, né? Igual aquele bom samaritano, passa ao lado e não olha nem para a pessoa. É assim que o ser humano procede? Hoje em dia as pessoas estão com o coração muito duro. Temos que amolecer o nosso coração com o óleo do Espírito Santo. Temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Temos que nos importar com o nosso irmão. Chegarmos aqui na igreja, cumprimentarmos, falarmos uns com os outros. Não é pecado não. Amém? Isso é uma chamada de atenção mesmo. Amém? Nós temos que cumprimentar, fale um com o outro. Converse com o seu irmão, com a sua irmã. É essa pessoa que vai com você para o céu. Amém? De repente você olha estranho para uma pessoa e fala assim, você não está muito bem num dia, né? Tem pessoas que não estão muito bem num dia. E a gente tem que entender isso. E aí, você, fulano de tal está invocado comigo. Não está invocado, é porque a pessoa não teve um dia bom. A gente tem que entender também. O convívio também tem esses meandros, né? Então, a primeira coisa é ser submisso. Submisso debaixo da vontade de Deus. Jovem, sejam submissos à vontade de Deus. Sejam submissos aos mais velhos. Sejam submissos às autoridades constituídas. Só Jesus. Está lá em Romanos, gente. Obedecer às autoridades constituídas. Autoridade é autoridade. É autoridade tanto espiritual como autoridade também secular. Qualquer tipo de autoridade. Nós temos que estar submissos. Teu patrão pede alguma coisa, fala, não vou fazer não. Hoje eu não faço nada. Tá certo, não está certo. Está errado. Temos que obedecer. Ele é o nosso patrão. E isso nós estamos perdendo com Deus. Não só perdendo com o patrão, mas perdendo principalmente com Deus. Porque eles estão vendo que você, fulano de tal fala que é cristão e está me desobedecendo a minha ordem. Não é isso? Segunda coisa que nós vemos aqui, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhação. Humilhação não é um ato. Humilhação é uma maneira de você se colocar diante de Deus e você aguardar as ordens que Ele tem para você. Isso é se humilhar. O povo de Israel, quando ele se humilhava debaixo da poderosa mão de Deus, sabe o que acontecia? Ele tinha direção para tomar o rumo certo. Amém? Quando você se humilha, você está dando vez àquele que tem o poder de tudo, de todas as coisas. Aqui está falando, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A mão de Deus que guiou o povo de Israel no Egito. Não tinha bússola naquela época, gente. O povo tinha que ser dirigido o quê? Pelo Senhor.
Hoje tem bússola, a pessoa que tem bússola, tem inteligência artificial, tem um montão de coisa. Mas naquela época não tinha. Nós temos que ter o quê? Retomarmos essa direção. Senhor, devo fazer isso? Senhor, devo fazer a faculdade de Direito? Estou falando com jovens hoje, né? Senhor, devo fazer a faculdade tal? Senhor, devo fazer esse tipo de alimento? Tudo consultar a Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Deus, tenho feito coisas erradas. E o Espírito Santo fala no nosso coração. Não sei se quando faço alguma coisa errada, Deus fala comigo. Será que fala contigo também? Então nós temos que tomar o rumo. Se Deus fala que nós temos que nos humilhar perante a poderosa mão dele, para que em tempo oportuno, não é de imediato não, em tempo oportuno vos exalte. Quem quer ser exaltado por Deus aqui? Para ser exaltado tem que descer. Para ser exaltado tem que descer. Tem aquela passagem na Bíblia, quando os 24 anciãos jogam as suas coroas e todos eles se curvam perante o Senhor. Esse reconhecimento, honraria, humildade. Nós temos que aprender a vestir as sandálias da humildade. Não somos nada, meus irmãos. É como o nosso pastor diz. Saímos ali, ele puxa aqui a válvula, fomos embora. É uma coisa assim, instantânea. Não somos nada. A Bíblia fala que nós fomos formados do pó. Do pó vieste, ao pó tornarás. Sabe o que quer dizer isso? Que nós somos feitos de um elemento frágil. Qualquer tipo de ventinho, a gente fica resfriado. Eu peguei uma gripe que só misericórdia. Eu falei assim, meu Deus, será que agora que eu vou? Porque foi um momento, eu fiquei um bom tempo de nebulização em casa. Não podia falar nada, não podia. Eu gosto de falar, gosto de conversar, me comunicar. Meu filho falava assim, eu ficava só assim, ó. Porque peguei uma gripe. Mas isso faz parte. Nós temos o quê? Que nos proteger, nos encher, estar atento. Todos os profetas ficaram atentos ao que Deus falava. Se você for ver o profeta Isaías, chama-se ele de profeta messiânico, que ele veio antes do Messias, que ele falou tudo o que iria acontecer e em qual época que o Messias viria para cá. Então, todos esses homens, essas mulheres, receberam da parte de Deus. E nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. Amém? Não só os ouvidos físicos, mas os ouvidos espirituais também. Sabia que você tem 2 ouvidos? Tem os ouvidos físicos, aquele ouvido que você ouve o que quer e o que não quer. E tem os ouvidos espirituais. E a gente tem que pedir, Senhor, me dá ouvidos espirituais. Senhor, me dá ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor... Às vezes estamos numa agitação tão grande, estamos com tantas tarefas que esquecemos de ouvir a Deus. Dizia o meu avô, 2 olhos, 2 ouvidos. Só a boca não tem par. Quer dizer que é mais prudente ver, ouvir e não falar. 2 ouvidos por quê? Para ouvir mais. Uma boca o quê? Para falar menos. Fale menos, ouça mais. Nós pastores aqui, nós somos catedráticos nisso. A gente ouve muito mais do que a gente fala. Às vezes estamos em gabinete, a pessoa vem conversar com a gente vai ouvir, ouve, e a pessoa no final nos diz obrigado. Mas eu não falei nada. Mas só era o momento da pessoa colocar tudo aquilo que ela estava sentindo para fora e sentir o alívio, tirar todo o entulho, todo o peso, toda a carga, todo o fardo e colocar naquele momento ali e receber o alívio da parte de Deus.
A interação não é com o homem, meu irmão. A interação é com Deus. A interação é com Deus. Não sou eu que vou dizer o que você tem que fazer. É o Senhor que vai dizer o que você tem que fazer. Porque quem governa os céus, a terra, o universo, é o Senhor. Não somos nós. Nós somos apenas servos. Apenas servo sou. Tem uma música que é assim: apenas servo e nada mais. Nós somos servos do Senhor. Estamos aqui para servir, fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Se fosse fácil, essa igreja estava abarrotada. Mas tem pessoas que não vão deixar as coisas deste mundo. Eu hoje recebi uma notícia não muito boa. Uma pessoa da minha família ia passar por uma cirurgia. E me falaram o motivo pela qual ela ia passar por uma cirurgia, porque eu não vou falar aqui. Mas me tocou muito. Eu fui para o quarto orar, orei a Deus, clamei a Deus. E Deus falou assim: pecado. Foi simples, o Senhor falou pecado. E pecado a gente não pode colocar a mão por cima e ficar alisando o pecado. A gente tem que extirpar o pecado. Não é isso? Tirar o pecado. E eu comecei a orar. A partir de hoje eu já comecei a orar. Eu cheguei aqui na igreja, dobrei os meus joelhos e comecei a orar para essa pessoa da minha família. De repente nós temos pessoas, amigos, irmãos, pai, parentes da nossa família que precisam de muita oração. Precisa ser salvo, né? Não é só nós que precisamos de salvação. Nossos parentes precisam também de salvação. Não somos egoístas. Nós queremos os nossos entes queridos conosco no céu. Amém? Nós temos que buscar isso. Isso é ser humilde. É reconhecer que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. É buscar a face de Deus. Tão simples. É dobrar o joelho em casa. É ir para um canto da casa e falar com o Pai. De repente você não se coloca nem na posição de dobrar os joelhos, mas fala o dia inteiro com Ele. Está na cozinha, fala com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, está fazendo as coisas, vai estando em comunhão com Deus. A comunhão é fundamental. É estarmos em comunhão e em aliança com o Senhor, conforme diz aqui na igreja. Aliança com Deus. Quando você está em aliança com Deus, as coisas fluem durante o dia. Nós vemos o agir de Deus, o mover de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas. Ficamos mais fortes quando estamos orando, sabia? Quando nós paramos de orar, parece que o fogo abaixa um pouco. Por quê? Porque o fogo ele só aumenta quando nós estamos no fogo, né, do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Às vezes eu não falo nada, gente. Eu sinto a presença do Senhor. É fechar os olhos e sentir a presença do Senhor, porque Ele já está dentro de nós. O Senhor já está dentro de nós. Você sabia disso? Quando você confessou Jesus como seu único e exclusivo Salvador, você chamou o Senhor para morar para sempre no seu coração. E isso demônio nenhum pode tirar, a não ser que você permita. Mas quando você busca a Deus com profundidade, você sente a graça do Senhor. Faça isso essa noite, antes de dormir. Senta na tua cama e ora ao Senhor. Fica um tempo em silêncio. Tem gente que quer logo orar, né? Senhor Deus, Pai, vai despejando tudo. E Deus está esperando só a gente ficar em silêncio. Você já viu? Você sabia que o silêncio tem som? Eu descobri que o silêncio tem som. Mesmo no silêncio a gente sente o quê? A presença de Deus, o som de Deus. Então nós temos que curtir. Fala assim: eu quero curtir a presença de Deus. Curtir, né? O jovem não fala isso? Curtir. Quero curtir a presença do Senhor. Assim como Adão e Eva andavam pela viração do dia, de mãozinhas dadas, conversando, à vontade, andando para lá, e não percebiam que estavam nus, né? Até
antes do pecado, e eles tinham comunhão com Deus. Deus falava com eles. Vamos restaurar esta comunhão com Deus. Vamos restaurar essa comunhão com o Senhor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Uma palavra que tem sido muito pronunciada em nossos dias. Ansiedade. Tem pessoas que andam ansiosas. O próprio Senhor Jesus falou assim: olha, vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma. Coloquem diante de meu Pai, que o Pai dará a resposta para vocês. Coloque diante do Pai. E aí ele fala sobre o lírio do campo, os pássaros, né? Deus ele abre um cenário para a gente poder viajar. Já notou que Deus ele fala alguma coisa, ele abre um cenário para a gente dar uma viajada com ele. Olha, você não vê os pássaros? De manhã, lá perto na minha casa, eu vejo os pássaros e falei assim: tá na hora de acordar. 5 da manhã, gente, os passarinhos cantando. Eu falei: oi amigos, já tô acordando. Por quê? Porque eles começam a pronunciar. A maneira deles de cantar é a interação da natureza com o homem. E aí a gente pode notar, eu falei, já está na hora de acordar. Não precisa nem de celular, não precisa de despertador, não precisa de nada. Por quê? Porque você entende que é Deus te chamando para orar, para buscar a face dele. E ali naquele momento a gente pode abrir o nosso coração. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Pode entrar. Abre a tua porta e deixa o Espírito Santo entrar. E aí ele vai começar a falar contigo, a trabalhar na sua vida. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade. Ansiedade provoca uma série de enfermidades. Ansiedade provoca falta de sono, problemas neurológicos, problemas de visão, problemas até de articulação, todos os tipos de problema, uma ansiedade. A ansiedade, eu descobri que ela é neutralizadora, ela neutraliza a pessoa. Pessoa que anda ansiosa, ela não consegue nem fazer as coisas direito. Essa é a verdade. Mas quando nós nos predispormos a colocarmos na presença do Senhor a nossa vida, o nosso eu, o nosso ego. Sabia que nós temos ego? Nós temos ego. E esse ego tem que estar submisso debaixo dos pés do Senhor. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil destronar os nossos egos. Temos que destronar os nossos egos e colocarmos debaixo dos pés do Senhor, para que possamos realmente conhecer conforme Ele é. Deus, Ele quer se abrir para nós. Mas será que nós queremos nos abrir para Deus? A vontade de Deus é comunhão com o ser humano, com o filho, com a filha dele. Mas será que nós queremos também comunhão com o nosso Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas nós temos que quebrar barreiras, paradigmas, situações que realmente são adversas, que nos impedem de chegar na presença de Deus. E o Senhor, Ele revela para nós. Sabe qual a maior revelação para nós? Está aqui, ó. A palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, é a boca de Deus nos ensinando o que nós devemos fazer. Amém? Não andeis, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance. Qual é a tua ansiedade? O que está te inquietando? O que inquieta o teu coração? Não vos andeis inquietos por coisa alguma. Contudo, sejam apresentados diante de vosso Deus as vossas petições e súplicas. Não está isso na palavra? Não andeis inquietos. Não andeis ansiosos. Não andeis aflitos. Não andeis amargurados. Tem pessoas que são amarguradas. Você fala uma coisa, a pessoa fala de uma forma totalmente contrária. Essa pessoa ainda é uma pedra ainda
grossa ainda precisa ser bolida, burilada. Nós precisamos ser burilados, sabia disso? Precisamos entrar no formão de Deus para sermos burilados. Porque muitas das coisas, como é que Deus vai poder agir na nossa vida se nós ainda somos aquela pedra cascuda, aquela pedra rombuda, aquela pedra que realmente ainda não foi trabalhada, lapidada? Precisamos da lapidação do Espírito Santo na nossa vida. E isso não é da noite para o dia não, gente. Ser lapidado por Deus não é da noite para o dia. Isso requer tempo. Porque existem muitas coisas que durante o transcorrer da nossa vida nos acompanha, traumas, situações que estão lá atrás, que são embrulhos que nós vamos carregando durante toda a nossa vida. E esses embrulhos, eles têm que ser cortados, têm que ser jogados de lado para que possamos realmente ver o agir e o mover de Deus na nossa vida. Amém? Sede sóbrios. Quando a gente fala em sobriedade, a gente pensa que é bebida, né? Sobriedade não é isso, não. É um estado de alerta mental, espiritual e moral. É um estado de alerta mental, espiritual e moral. Isso quer dizer ser sóbrio. Eu tenho que estar, o meu estado tem que estar controlado pelo Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo controle a minha mente. Você já fez essa oração? Espírito Santo, entra na minha mente. Porque entra muitas coisas na nossa mente durante o dia, né? Muitas informações, muitas coisas. Será que o Espírito Santo já entrou na nossa mente para ele trabalhar, fazer essa obra maravilhosa? Peça a Deus, Deus, entra na minha mente. São tantas coisas que eu não sei nem o que eu vou fazer. E aí você vai pegar o curso da sua vida. Vigilante. O que é vigiar? Vigilante. Você já viu um guarda quando ele está num ponto de ônibus? Lá perto de casa, só misericórdia. Os caras avançam um ponto de ônibus toda vez. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã, na rua, aí eu tô parado, o cara falou assim, ó, aí, atravessa aí. Aí quando eu faço assim, o carro passa. Falei, se eu fosse na tua direção, meu amigo já estava atropelado há muito tempo. Temos que estar atento. Vigilante é estar atento para não ser atropelado pela vida, atropelado pelas situações, atropelado pelo diabo, né? A Bíblia fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundante. Mas para termos vida abundante, nós temos que ter ligação com Deus. Vida abundante. Sabe o que é vida abundante? Não é o carro do ano, não. Vida abundante é vida com Deus. Vida abundante é vida com Deus. Quando você tem a vida abundante, tudo ocorre na tua vida normalmente. Não se preocupe com nada das coisas desse século, porque vão ocorrendo naturalmente. Por quê? Porque você está na direção correta, você está no rumo certo, você está no alvo certo, e você vai alcançar aquilo que Deus preparou para a tua vida, para a nossa vida. Mas quando estamos fazendo algo de errado, nós estamos o quê? Errando o alvo. O que era errar o alvo? Pecado. Errar o alvo é pecar, é se afastar de Deus. E quanto mais nós pecamos, nos esfriamos. Você já viu quando você tira um carvão de uma brasa? Daqui a mais algum tempo esse carvão ele está totalmente apagado. Quantos crentes estão apagados hoje em dia? Quantos crentes estão apagados hoje em dia? Não tem mais comunhão com Deus, não leem mais a Bíblia, não participam do jejum da igreja. Como é que esse crente quer ver bênção na vida dele? Se não tem envolvimento nenhum, não buscam a Deus, não faz um jejum, não faz nada. Não leem a Bíblia, nem a Bíblia leem, nem um versículo. Ah, pastor, eu não tenho muito tempo. Não tô muito bem. Agora eu vou descansar um pouco. Estou muito cansada.
Cansado de quê? Cansado de quê? Estamos cansados de quê? Cansado do cansaço. Tem gente que está cansado do cansaço. Mas Deus nos chama a nos revigorarmos. Fala assim, revigorar. Essa palavra tem falado hoje muito, né? Revigorar. Quero revigorar. Para se revigorar, tem que tomar o tônico Fontoura, que é a palavra de Deus. Né? Tu fala essa palavra, todo mundo conhece. Tônico Fontoura, palavra de Deus. Pá! Tu toma essa palavra, toma uma dosagem forte, tu chega assim, aí tu já sai, trabalha assim, chega já forte, né? Por quê? Porque você está se sentindo fortalecido, não é não? Mas se a pessoa deixa um dia de ler a palavra, 2 dias de ler a palavra, 3 dias de ler a palavra, quando chega no domingo, meu irmão, a irmã Miriam pode estar pulando aqui, dançando e tudo, não adianta nada, meu irmão. Por quê? Porque você não é a irmã Miriam, ela está em comunhão, mas você e nós temos que ter realmente esse contato, essa ligação. Deus quer sacudir a tua vida, Deus quer te tirar da monotonia, da mesmice. Chega de mesmice. Chega de mesmice. Vem para a igreja, assiste um bom culto, ouve uma boa palavra, que a palavra é abençoada, vai para casa, guardou. Com licença. Pega aqui meus bolsos aqui. Guardou a palavra. Pastor Márcio pregou no domingo, legal. Aí tu chega de noite, o que o pastor Márcio pregou? Porque não estava atento. Não é isso que acontece, meus irmãos? Não é isso que acontece com todos nós? Não estamos atentos àquilo que o Espírito está ministrando na igreja. Temos que nos fortalecer. Temos que sair da mesmice. Temos que ter vida com Deus. Temos que buscar a presença de Deus. Temos que mergulhar fundo. Estou falando muita coisa, né? Mergulhar fundo em Deus. Deus não quer mais o raso. Deus quer profundidade. Mas para você entrar na profundidade, você tem que passar primeiro pelo raso. É verdade. Não adianta. Já viu uma criança? Se jogar uma criança, a criança for cair numa piscina de 3 metros de profundidade, de repente ela vai se afogar. Por quê? Porque ela não está preparada. Ela tem que começar no rasinho, depois vai preparando ela. Não é isso, Naná? Ela sabe disso. É a nossa Phelps aqui da Nova Vida. Deus, ele quer trabalhar nas nossas vidas, mas que você ande pelas águas. A gente falou sobre as águas, né? Caminhar pelas águas. Caminhe pelas águas com o Senhor. Não tenha medo. Dê a mão para Jesus e deixe Ele te levar. O Pedro, ele largou as mãos do Senhor. O que aconteceu? Ele afundou por quê? Ele olhou para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Busque a presença de Deus. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tem outras Bíblias que falam tragar, mas é a mesma coisa. Quer dizer, o inimigo, ele tenta andar ao redor, tentando devorar. E quantos crentes estão sendo devorados pelo inimigo aí? Porque não estão vigiando. É uma briga no lar, é uma dissensão, é uma raiva, é um ressentimento, é uma mágoa. Ah, eu não estou magoado. Já ouviu essa palavra na igreja? Eu estou magoado com você. Então se acerta, meus irmãos, senão vai para o inferno. Desculpe falar, mas é verdade. Se acerta, porque senão vai para o inferno, desse jeito. Nós temos que se acertar. Enquanto estivermos aqui, temos que nos acertar, para que nós possamos o quê? Herdar as mansões celestiais, porque não vai entrar de qualquer maneira lá em cima, não. Lá não tem ficha para você entrar. Olha, a minha ficha é boa. Não.
Deus não faz negociata com o pecado. Deus, Ele quer que nós nos acertemos perante Ele. Nós mudemos as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de visionar as coisas. Quer ver a maior visão que tem? Palavra de Deus, visão. Ele nos dá a visão certa. O nosso Deus nos dá a visão certa. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Tem uma amiga minha na Santa Catarina, que ela está passando por uma luta muito grande, missionária, uma serva de Deus. Mas ela está lá, fazendo a obra do Senhor, distribuindo alimentos. Sabia que o Rio Grande do Sul ainda não se recuperou? Ainda não. Tem muita gente passando necessidade. Muita gente precisando de comida, de roupa, de uma série de coisas, porque o pessoal perdeu tudo. E ela fala assim, olha, se alguém puder ajudar com alguma coisa, tem gente que dá 10 centavos, dá R$1, dá 50 centavos, dá 5 reais, dá 10. O importante é se envolver. Fala, se você puder se envolver de alguma forma, eu fico grata, porque não é para mim. Ela presta para as pessoas, tudo aquilo que ela gasta, ela mostra na internet. Por quê? Para não dizer que ela falou assim, está levando, está apanhando. Não, ela está fazendo a obra de Deus. E o que nós temos feito? O que nós temos feito pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pela nossa irmã? De repente uma oração faz um efeito muito grande quando nós oramos. Uma pessoa que não está mais aqui, mas que você queria que ela estivesse. Vamos procurar essa pessoa. Vamos convidá-la novamente para estar conosco. Não vamos perder almas não, meus irmãos. Almas indo para o inferno. Fechou os olhos, é céu ou inferno. Não tem meio termo. Então, não vamos perder mais almas para o inimigo das nossas almas. Vamos ganhar. Vamos trazer, resistir-lhe firme na fé, é certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Você acha que na Ucrânia não tem cristão lá? Tem ou não tem cristão na Ucrânia? Tem cristão na Argentina? Tem cristão em Minas Gerais? Em todo lugar tem cristão. Então quer dizer, todo mundo sofre, tem sofrimento. Mas o sofrimento não é para nos deixar nocauteados no mundo ou afastados de Deus. O sofrimento é para nos trazer o quê? Um alerta. Levanta! Levanta! Essa seria uma outra mensagem minha. Levanta! Se levantar. Se levanta. Tome uma posição. Não fique parada, não fique parado. Tem obra nessa igreja para você. Mas se você fica parado, o tempo arrasta, né, pastor? O tempo vai direto, se escoa. Daqui a pouco, há um tempo atrás, estava na juventude. Há um tempo atrás, estava na juventude, igual os jovens da igreja. E o tempo foi embora. Por quê? Porque o tempo passa, e nós passamos, nós voamos. Somos igual a névoa. Voamos. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo. Aproveite o seu tempo na presença de Deus. Busque a face do Senhor. Mude. Seja uma pessoa revoltada. Fora do microfone. Revoltada no bom sentido. Sabe o que é revoltado no bom sentido? Não é revoltado com a vida não. É revoltado com o diabo. Vencendo a batalha. A batalha é do Senhor. A batalha não é minha. A batalha não é sua, é do Senhor. É o Senhor dos exércitos que vai na frente. Sabe o que é exército? Exércitos de anjos. Meu irmão, nós estamos com a maioria, meu irmão. Para cada demônio, anjo que caiu, na época que o Lúcifer se rebelou contra Deus, milhares e milhões foram refeitos. Nosso Deus é tremendo, meu irmão. Os anjos de Deus batalhando a favor da sua igreja.
Deus, nesse momento, Deus está batalhando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, por onde você passar. Deus está batalhando sobre a sua vida. Há uma batalha travada, meus irmãos. Nós não viemos na igreja à toa, não. Nós viemos na igreja para o quê? Para nos encher, nos preparar para essa semana, que não é fácil. A nossa semana não é fácil, mas nós temos que nos preparar, amém?